Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e Araraquara. Até segunda-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de Barretos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. E quem dá início a essa rodada de entrevistas é a candidata Tatiane Musetti, do PSDB. Tatiane Musetti tem 43 anos, é advogada e empresária, casada, é mãe de 2 filhos. A coligação O Futuro Começa Agora reúne os partidos PSDB, Cidadania, Democracia Cristã e PMB. E tem como candidato a vice-prefeito Alexandre Martins dos Santos, do Democracia Cristã. Candidata, seja bem-vinda, seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeira pergunta que eu faço para a senhora, por que a senhora quer ser prefeita de Barretos? Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui participando junto com vocês e levando mais informações aí para a população de Barretos, que eu acho que é tão importante, Bom, como você já disse um pouquinho, eu sou empresária, sou palestrante, sou advogada e nunca imaginei participar do cenário político. Só que recebi um convite esse ano e aí por uma indignação de ver Barretos onde está. Barretos é uma cidade que tem um potencial muito grande e não está ocupando o lugar que ela merece. Então, não hesitei e aceitei sim o convite para entrar nesse grande desafio. Então, o meu objetivo para ser prefeita de Barretos é para que nós possamos realmente desenvolver a nossa cidade e fazer com que ela chegue ao patamar que ela merece. Andando pela cidade, a gente vê o quanto a população está sofrendo com grandes problemas sociais e nós precisamos trazer mais empresas, gerar mais emprego e esse é o meu objetivo nessa caminhada. Essa é a minha luta, ser instrumento de amparo de todos os cidadãos barretenses. Candidata, pensando agora no dia 1º de janeiro de 2025, a senhora sendo eleita, qual será o primeiro ato de governo? Olha, nós precisamos devolver o básico, o essencial para a população de Barretos. Hoje estamos sofrendo aí uma crise hídrica muito forte e precisam ser solucionados esses problemas de imediato. Então, já existe uma obra em andamento, nós precisamos dar prioridade, intensificar para que essa obra seja entregue e iniciar também o barramento do Pitangueiras. Essa obra que eu me referi no início, que precisa ser entregue, seria do Rio das Pedras, a captação de água do Rio das Pedras. Então, a população clama pelo básico, que seria água, saúde pública, transporte público. Nós precisamos cuidar primeiro das necessidades básicas para depois implementar novos projetos. Candidata, antes da gente entrar no seu plano de governo, vamos falar um pouco de algumas relações políticas. Eu queria que a senhora explicasse o que aconteceu. Inicialmente, a senhora era candidata a vice na chapa do Dr. Emanuel. Ele foi considerado inapto para continuar na disputa e a senhora assumiu. O que aconteceu? Bom, na verdade, eu iniciei como pré-candidata a prefeita. Então, eu comecei a minha caminhada desde o início desse ano, caminhando, buscando aí, todo o eleitorado, mostrando as minhas propostas e no meio do tempo eu encontrei com o doutor Emanuel, que também conversou comigo e tinha interesse em ser candidato a prefeito. E aí nós unimos forças. E por que eu me uni ao doutor Emanuel? Porque ele tem o mesmo propósito que o meu, de ajudar as pessoas. O doutor Emanuel já foi prefeito por 2 mandatos, fez muito por Barretos, foi a gestão que mais levou investimento para a nossa cidade, foi o prefeito que levou a saúde pública para o patamar de uma das melhores do estado de São Paulo. Então, os nossos propósitos foram muito semelhantes. E eu digo isso em todas as entrevistas, debates, que o meu ideal como candidata nunca foi buscar o poder. Sempre foi realmente ser instrumento de amparo das pessoas e com o doutor Emanuel eu iria dar sequência nesse propósito.
Entretanto, houve aí sim uma decisão e por uma questão de ética, o doutor Emanuel não quis recorrer da decisão, mesmo nós tínhamos em mãos pareceres de advogados favoráveis, tínhamos um parecer do Ministério Público, mas o juiz acatou o pedido de inelegibilidade e aí por isso ele não seguiu na disputa, mas eu sigo com o mesmo propósito inicial como candidata a prefeita e o doutor Emanuel segue me apoiando e veio como vice o Alexandre Martins. Candidata, vamos começar falando um pouco aí do plano de governo, né, que tem uma relação com o que está acontecendo nesse momento em Barretos. Vamos falar de saúde. A Fundação Pio XII anunciou recentemente aí que a partir de janeiro não vai fazer mais a gestão de 5 postos de saúde do município e também da UPA. Como é que a senhora pretende resolver, né, esse impasse, se eleita logo no início da gestão? Olha, inclusive participei hoje de uma sabatina com essa mesma questão, porque é algo que realmente preocupa muito uma administração pública. Eu vejo que a saúde pública deve ser gerida e administrada pela gestão pública. Entretanto, houve uma sessão aí, né, para um gestor administrar através de uma organização social, mas nós sabemos que precisa se melhorar a qualidade desse serviço. Só que isso não se faz da noite para o dia. Então, não tem como, se ele entregar para nós no dia 31 de janeiro, isso vai gerar consequências drásticas. Então, nós precisamos, eu tenho um imenso respeito pelo Henrique Prata e eu sei o quanto ele tem um compromisso com a saúde pública de Barretos, só que acho que houve um desgaste em todas essas relações que aconteceram nos últimos meses e eu entendo que nós possamos sim ter um diálogo. E ele também, como uma pessoa que tem propósito, tem compromisso, ele vai entender que é necessário um prazo maior, porque nós precisamos de um prazo para a substituição desse pessoal, para novas licitações, se for o caso, novas concessões, novos contratos. Então, isso não pode acontecer em 30 dias, é um prazo muito curto, né? E a saúde pública é um bem essencial. Então, nós pensamos em sentar, chegar num acordo, num diálogo, para que realmente essa situação seja resolvida. Candidata, no seu plano de governo, a senhora propõe criar o poupa-tempo da saúde e um pronto-socorro infantil. Para isso, a senhora contaria com uma estrutura que já existe ou teria que fazer uma nova estrutura, uma nova obra, né? Como é que seria a gestão desses lugares? Olha, perfeito. Nós temos hoje em Barretos 125 mil habitantes, segundo dados do IBGE, né, de 2023. Estima-se que seja necessário uma UBS para cada 10 mil habitantes. Nós temos hoje 15 unidades de UBS, ou seja, nós temos 3 unidades já a mais do que o necessário. Barretos não precisa mais de estruturas físicas. Barretos está precisando de qualidade e agilidade no atendimento. Então, essa é a minha proposta. O pronto-socorro infantil, nós já temos a estrutura pronta dentro da Santa Casa. Então, através de um diálogo também com o atual gestor, né, da Santa Casa, nós pretendemos inaugurar ali, reabrir ali, né, porque já existia um pronto-socorro infantil e ele foi inativado. Então, nós precisamos reabrir o pronto-socorro adulto e infantil dentro do mesmo prédio da Santa Casa que já existe. Eu não sou a favor de novas construções, até mesmo porque Barretos não precisa. E o nosso projeto do Poupa Tempo da Saúde, nós temos ali, isso eu visualizo desde o início, quando estava em construção a obra, né, que é um novo postão. Se construiu um prédio muito bom, com uma estrutura ótima, que vai ser adequada para a implantação desse projeto do Poupa Tempo da Saúde, que é um projeto de autoria do PSDB, foi implantado na Prefeitura de Santo André, através do prefeito Paulo Serra, foi premiado pelo Ministério da Saúde. Então, é um projeto que visa dar agilidade e qualidade no serviço prestado. A pessoa chega lá, faz o agendamento através do aplicativo, assim como o Poupa Tempo na área burocrática, o Poupa Tempo da área da saúde vai resolver o seu problema barretense. Você chega lá com o horário marcado, já passa por consulta, da consulta você já passa pelo exame médico, né, se for um exame adequado ali para a estrutura do prédio, e ali já vamos ter uma farmácia ao lado e um setor já onde você já sai com agendamento cirúrgico, se for esse o caso. Então, nós vamos realmente inovar e dar qualidade para as pessoas na área da saúde. Não precisamos construir estruturas para isso, apenas colocar material humano, médicos experientes, que é o que falta hoje na saúde pública de Barretos.
Candidata, vamos falar agora de um outro assunto, a senhora já adiantou no início, mas é a falta d'água em Barretos. Não é um problema novo, isso já tem aí de outras gestões. Só que no último dia 20 de setembro, né, a Prefeitura decretou estado de emergência. Ontem a gente mostrou, inclusive aqui no SP Record, a situação. Moradores que dizem ficar 5 dias sem água. O próprio superintendente do serviço de água confirmou essa dificuldade em levar caminhões-pipa. A Prefeitura teria 6 hoje, segundo ele disse, e o necessário seria 10. Mas a gente sabe que isso são situações paliativas. A gente também sabe que a gente vive uma das maiores crises hídricas dos últimos 40 anos. É importante o apoio da população, só que não dá para continuar assim. Com 5 dias sem água é algo que a gente não consegue imaginar. O que a senhora pretende fazer para tentar solucionar ou pelo menos minimizar essa situação para os barretenses? Olha, nós precisamos de medidas urgentes, né? Caso realmente muito drástico, de muito sofrimento. Eu tenho caminhado nos bairros, andado, e ali eu me deparei com mães chorando, pois há 4 dias seus filhos não vão para a escola, porque não tem roupas, não tem como lavar as roupas, não tem como se fazer comida. Me deparei com pessoas nos predinhos, enchendo baldes, e eles têm que subir escadas. Então é uma situação lastimável por falta de planejamento. Lógico que existe uma questão ambiental, né, que toda a região nossa aqui está sofrendo, mas Barretos não era para estar passando por isso, não é nesse nível que está hoje. Existiu em 2008 um projeto de trazer a água do Rio Pardo. Esse projeto precisou de aprovação da Câmara porque tinha um investimento, uma contrapartida junto com a Cutrale. Entretanto, 4 vereadores votaram contra. Em 2012, novamente, na época era o doutor Emanuel, o prefeito, ele aprovou aí um plano diretor para se buscar novamente, né, a água do Rio Pardo. Entretanto, também não deram sequência. O projeto do Rio das Pedras, ele iniciou, né, em 2012, fez toda a construção das adutoras, deixou o investimento aprovado com recurso no caixa do SAI de 12 milhões de reais e o prefeito seguinte não deu sequência nessa obra. Então, há muita falta de planejamento, muita falta de gestão eficiente em Barretos e a população está pagando por isso. Se você pegar os debates de 4 anos atrás e as propostas de governo, todos os candidatos falaram que iria resolver o problema da água. Então, falta aí determinação, foco e realmente ajudar, né, as pessoas que precisam e que estão necessitadas. Precisa terminar a obra do Rio das Pedras, isso é urgente. Já existe uma interferência do Ministério Público que vai autuar a Prefeitura caso não entregue a obra até fevereiro de 2025. E olha a que ponto nós chegamos em Barretos. E nós precisamos fazer o barramento do Pitangueiras para aumentar a vazão de água. Isso vai resolver? Sim, a curto prazo. Médio, longo prazo, nós precisamos buscar a água do Rio Pardo ou do Rio Grande. Eu falo muito isso, a única candidata que fala dessas 2 opções, porque nós temos 2 custos. Um custo com trazer a água, que é a infraestrutura, e outro custo com o tratamento dessa água. Então, o Rio Pardo, apesar de ser mais próximo, nós temos aí uma água mais turva. E o Rio Grande, ele tem uma água de melhor qualidade, então o custo com o tratamento será menor. E nós temos aí um estudo geográfico que, com uma outra opção de diminuir aí esse distanciamento da água do Rio Grande, jogando a água do Rio Grande dentro desse Rio das Pedras, e aí nós já estamos com a estrutura pronta, que é essa obra que vai ser entregue, que já traz a água até Barretos. Então, essa é a solução. Candidata, a gente já passou aí da metade da entrevista. Como eu fiz com os demais candidatos, eu vou propor para a senhora também definir os seus adversários em uma palavra. Vou começar com o doutor Rafael Oliveira. Meu Deus, que difícil. Bom, vamos lá. Que situação. Bom, Rafael, político. Odair Silva. Você me pegou desprevenida agora. Bom, enfim. Odair Silva, eu acho que está ali como um instrumento de algumas pessoas que estão junto com ele. E a Tatiane Musetti? A Tatiane Musetti vem trazer a verdade. Vamos falar de educação?
Sim. A senhora propõe, no plano de governo da senhora, um incentivo ao período integral, né? Como é que isso seria feito? De forma gradual? A senhora já teria algumas unidades que seriam escolhidas para esse início? Olha, levando-se em conta o orçamento que nós temos hoje, isso tem que ser feito de forma gradual. Mas é uma ação muito importante que precisa ser implementada. Nós temos hoje apenas 60% das crianças em período integral e nós temos um problema social muito grande em Barretos, né? Que são drogas, prostituição, e nós precisamos mudar essa situação colocando as crianças em período integral. E não só um período integral no qual elas ficam com um tempo ocioso, um período integral de qualidade, onde nós vamos implantar cultura, música, né, artes e também esporte, que eu acho que esse é o caminho que leva esperança para essas crianças e para esses jovens. Então, nós precisamos realmente, efetivamente, de um incentivo na educação. É a educação que é a base da transformação de uma sociedade. Candidata, a gente sabe que Barretos é uma instância turística, título que recebeu em 2021, só que para muita gente Barretos ainda se resume ao mês de agosto, a festa do peão. No plano de governo da senhora, a senhora disse que vai criar a escola de capacitação profissional para o turismo. A intenção é fazer do turismo algo não só restrito à festa? Com certeza. Eu falo que Barretos tem um potencial muito grande, que não é explorado. E nós temos um exemplo de uma cidade do lado, Olímpia, que é uma grande potência no turismo. Só que nós temos o que Olímpia tem, que são as águas termais, que pode também ser explorado. Hoje nós temos apenas o Barretos Country que explora. Só que Olímpia não tem o que nós temos, que é a nossa cultura raiz, a nossa tradição. Então nós precisamos atrair o turista, mostrando essa tradição sertaneja. Queima do Alho, catira, folia de reis, um turismo religioso, turismo na área da saúde, turismo na área do esporte. Nós temos o Campeonato Varziano, que recebe em torno de 4.000 pessoas no final de semana. Então, nós temos muito a explorar dentro do turismo da nossa cidade de Barretos. Falando ainda dentro do turismo, também geração de empregos, enfim, a senhora tem entre as propostas de governo a efetivação do aeroporto de cargas, né, em Barretos. Como é que seria isso? A adequação do aeroporto da cidade para essa finalidade? O que a senhora propõe? Olha, nós temos em Barretos uma das melhores estruturas, né, do aeroporto da região. Precisa-se apenas aumentar um pouco a pista, que é a pista de taxiamento. Nós perdemos recentemente aí, né, o aeroporto internacional, que seria para a Olímpia, só que foi revogado, né, esse orçamento. Então, existe ainda uma esperança. Nós podemos retomar esse projeto, sim, do aeroporto, que é algo que vai gerar um grande desenvolvimento para a nossa cidade. Vamos falar de transporte público. A senhora propõe também, no plano de governo, reestruturar o serviço de transporte público. Isso incluiria o quê? Mudanças com a atual gestão, na empresa que presta o serviço? O que seria? Olha, com certeza, a empresa até declarou já que não tem mais interesse, né, em manter o contrato. Nós temos hoje uma empresa que não consegue prestar o serviço de qualidade, a cidade cresceu, estima-se que ela cresceu em torno de 30% e os serviços públicos não acompanharam, dentre os quais o transporte público. Nós precisamos reestruturar, dividir em duas áreas, A, B, trazendo as pessoas, né, da região bairro para a região central da cidade e dar um serviço de qualidade com acessibilidade. Precisamos pontuar muito a questão da inclusão social também na nossa cidade. Candidata, um dos principais problemas das cidades, principalmente agora no período pós-pandemia, é o aumento da população em situação de rua. Segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, no último levantamento que foi feito no ano passado, Barretos tem 277 moradores em situação de rua. Qual que é a proposta da senhora para poder atender essas pessoas? Olha, como eu disse, é um problema muito grave que nós temos hoje social e estão os números aí que comprovam, tá? Barretos hoje precisa de um assistencialismo. Isso é um reflexo direto em termos de desenvolvimento. Nós temos a pior renda per capita da região. Então, nós precisamos investir na geração de empregos para que realmente essa situação se reverta. Nós precisamos de assistências sociais, casas de recuperação. Não se tem em Barretos uma casa de recuperação de dependentes químicos específica para as mulheres. Então, eu trago também dentro do meu plano de governo muito isso, políticas públicas para as mulheres. E nós precisamos restabelecer a questão social de Barretos, que está um cenário muito grave. Candidata, a gente já está aí há 1 minuto e meio para encerrar a entrevista.
não caberia mais uma pergunta aqui. Então, vou já dar a oportunidade para a senhora para que possa concluir com as suas considerações finais. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de falar com você, cidadão barretense, assim como eu tenho falado, né, nesse decorrer, que eu gostaria que você tirasse a venda dos olhos e conseguisse enxergar que nós viemos através de um grupo sólido, um grupo de pessoas técnicas, qualificadas, para fazer a gestão eficiente que a nossa cidade de Barretos precisa. Nós precisamos desvencilhar dessa politicagem antiga, né, das mentiras, de falsas promessas. Então, como eu disse desde o início, Barretos precisa hoje de o básico. Nós precisamos voltar a colocar água na torneira de cada cidadão barretense, não com falsas promessas, mas com a verdade de que efetivamente vamos fazer com que isso aconteça. Nós precisamos de um transporte público de qualidade, nós precisamos de uma saúde pública de qualidade e precisamos romper as barreiras do desenvolvimento. E isso só vai acontecer com uma renovação, com algo novo por Barretos. Então, eu trago essa esperança para vocês. Vamos unir forças para um futuro melhor para a nossa cidade. Então, conto com seu apoio, com seu voto. Vote Tati Musetti, 45, para um novo futuro para a nossa cidade de Barretos. Candidata, muito obrigado pela presença. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nesta sexta-feira, quem participa da sabatina é o candidato Odair Silva, do Republicanos.